E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. O segundo verso do livro de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Dá continuidade à descrição da criação do universo e apresenta uma imagem poética e evocativa da condição inicial da Terra. Este verso estabelece o cenário para o ato criativo de Deus, a partir do caos primordial. A descrição de que a Terra era sem forma e vazia sugere um estado de desordem e ausência de estrutura. A Terra está em um estado primordial, ainda não organizado ou moldado em sua forma final. A referência a trevas sobre a face do abismo evoca uma imagem de escuridão e mistério, um estado de escuridão antes da criação da luz. O termo abismo aqui pode ser interpretado como um estado de confusão ou caos inicial. O verso também introduz o conceito do Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Isso implica a presença ativa e criativa de Deus no processo de criação. O Espírito de Deus é frequentemente interpretado como o poder divino que age sobre a criação, dando-lhe forma e vida. A referência às águas sugere um elemento primordial e fundamental, um componente essencial para a formação da vida. A interpretação deste verso pode variar entre diferentes tradições religiosas, teólogos e estudiosos. Algumas interpretações destacam a ideia de que a criação começa a partir do caos e da escuridão, com Deus trazendo ordem e luz à terra. A presença do Espírito de Deus sugere um ato de cuidado e atenção divina, preparando a terra para a criação que está por vir. Além disso, esse verso também pode ser lido como uma metáfora da jornada espiritual e do crescimento pessoal. A ideia de uma terra sem forma e vazia pode se assemelhar a momentos de incerteza ou transição na vida de alguém. No entanto, a presença do Espírito de Deus movendo-se sobre essas circunstâncias pode simbolizar a orientação divina e a possibilidade de transformação e renovação. Em conclusão, o segundo verso do livro de Gênesis, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2, amplia a narrativa da criação ao descrever o estado inicial da terra antes da intervenção criativa de Deus. Este verso oferece um cenário poético e simbólico para a obra divina que está prestes a ocorrer, bem como reflexões sobre a relação entre o divino e o caos, a ordem emergente e o papel do Espírito de Deus na formação da criação. Antes de continuarmos, gostaria de perguntar se está gostando dos nossos vídeos. Se sim, peço-lhes humildemente, que se inscrevam no canal e compartilhem nossas mensagens, para que possamos espalhar mais ainda as palavras do nosso Deus. Não se esqueçam de conhecer nossa história, clicando no link da descrição. Obrigado. Continuando. O segundo verso do livro de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2, é um exemplo notável da riqueza poética e simbólica da narrativa da criação. Além das interpretações religiosas, esse verso também carrega implicações filosóficas, científicas e existenciais que continuam a influenciar as percepções humanas sobre a origem e a natureza do universo. Do ponto de vista religioso, esse verso marca a transição entre o estado original de caos e a criação ordenada por Deus. A ideia de que a terra era sem forma e vazia pode ser interpretada como um estado primordial de potencial, onde a ordem ainda não foi estabelecida. A menção das trevas sobre a face do abismo sugere a presença de elementos desconhecidos e misteriosos, representando o vazio antes da criação.
A imagem do Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas evoca a ideia de Deus como um agente ativo, preparando-se para moldar a criação de acordo com sua vontade. Essa descrição também levanta questões filosóficas sobre a relação entre o caos e a ordem, o vazio e a forma. A interpretação metafórica sugere que a existência não é linear, mas sim uma progressão constante de transformações e evoluções. A interação entre o Espírito de Deus e a matéria caótica pode ser vista como um reflexo da busca humana por significado e propósito na complexidade do mundo. Sob uma perspectiva científica, a descrição do estado inicial da Terra como sem forma e vazia pode ser comparada à teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, o universo começou como um ponto extremamente denso e quente, expandindo-se ao longo do tempo para formar estrelas, planetas e galáxias. O Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas pode ser interpretado como uma representação simbólica das forças físicas que deram origem ao universo em expansão. Além disso, esse verso também carrega implicações existenciais e espirituais. A descrição da Terra como sem forma e vazia pode ser vista como uma metáfora para momentos de transição em nossas próprias vidas, quando enfrentamos incerteza e confusão. A ideia do Espírito de Deus presente nas águas pode ser interpretada como uma promessa de renovação e transformação, mesmo em meio às situações mais desafiadoras. Em síntese, o segundo verso do livro de Gênesis: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas", Gênesis 1:2, transcende suas palavras a oferecer uma visão poética e simbólica da criação e da natureza humana. As interpretações religiosas exploram a intervenção divina na ordem a partir do caos, enquanto as perspectivas filosóficas e científicas examinam as implicações mais amplas dessa narrativa. Independente da abordagem adotada, esse verso continua a inspirar reflexões sobre a origem do universo, o significado da existência e a busca incessante pelo entendimento de nosso lugar no cosmos. Se gostou, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. Nas suas redes sociais, conheça nosso trabalho clicando no link da descrição. Obrigado, e até o próximo vídeo.